Muito boa tarde, amigos ouvintes da Rádio São Chico Web. Estamos iniciando mais um programa Momento de Inspiração com o Monge Sunantô. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecendo sempre a rádio por essa oportunidade de estar aqui com vocês e, claro, agradecendo sempre pela audiência de vocês todos. Como a gente tem feito em todos os nossos encontros, vamos dar continuidade à leitura dos versos do livro Dhammapada, né, um livro de versos de autoria do próprio Buda, que vem através dos tempos inspirando pessoas no mundo todo. Hoje, então, teremos a leitura dos versos 15 e 16. O verso 15 diz assim: aquele que faz o mal sofre no presente e no futuro. Sofre em ambos os mundos. Lembrando-se dos seus atos impuros, ele lamenta e fica aflito. E o verso 16 diz o seguinte: aquele que faz o bem alegra-se no presente e no futuro. Alegra-se em ambos os mundos. Relembrando as suas ações puras, ele se alegra e se exulta. Então, o que o Buda quis dizer com isso? Quando a gente pratica o mal, esse mal segue com a gente. Ele é praticado nessa existência, mas os efeitos dele vão surgir em outras existências, em outras vidas futuras. Então, na verdade, nós levamos na nossa bagagem kármica esse mal para outras existências. Então, a gente, embora não saiba muitas vezes que praticou o mal em outra existência, esse mal vai surgir efeito. Esse mau karma vai surtir o seu efeito daqui a outras existências. Pode ser nessa existência, pode ser em existências seguintes, né, no futuro. E a mesma coisa com o bem, né? O bom karma praticado nem sempre vai surtir efeito hoje ou nesta existência. Ele também segue conosco nas existências futuras. O bom e o mau karma, ambos nos acompanham como uma bagagem que a gente leva de uma vida para outra e pode surtir efeito muitas outras vidas a seguir, né? Não necessariamente nesta vida ou na existência seguinte. Depende do karma, ele pode surtir efeito muitas existências depois. Ele sempre vai surtir efeito, tá? Ele pode ser minimizado e tal, mas sempre vai ter um efeito. Então, por isso que é importante, né, na ótica budista, a gente estar sempre praticando bom karma, boas ações, ações compassivas, ações meritórias, como nós chamamos. Porque essas ações meritórias, essas boas ações, elas vão sempre diminuir o impacto de um mau karma grande praticado no passado. Ok? Então, dito isso, eu gostaria de ouvir as perguntas de vocês, tá? Os comentários de vocês e as perguntas, ok? Tairine Silva, boa tarde, Anjan. O que é Mara? Boa tarde, Tairine. Mara é uma figura simbólica do budismo, tá? Mara é, na tradição, embora seja Mara com A, né, palavras terminadas em A, nas línguas da Índia geralmente são masculinas em vez de femininas. Então, Mara é uma figura tradicional do budismo, como se fosse o rei de todos os demônios, tá? Mas no budismo não existe demônio, a figura conhecida, né, no mundo ocidental, como aquele anjo caído e tal, nada disso existe no budismo. Mara, na verdade, é uma representação, uma alegoria para os nossos próprios obstáculos mentais. Tudo aquilo que obstrui a nossa purificação mental, o nosso desenvolvimento da sabedoria, tudo isso a gente pode chamar de Mara, ok? Mais uma perguntinha. Vamos lá? Lourenço Outramari, bom dia, reverendo. De Bom que dia. forma o karma se manifesta em nossa vida? Ele pode se manifestar, Lorenzo, em forma de bons momentos, né, coisas boas que acontecem na nossa vida, ou coisas más. Então, às vezes, a gente diz, puxa, que sorte que me aconteceu isso. Não se trata de sorte ou azar. Se trata de karma praticado, né, bom karma praticado, ou mau karma praticado, que surte efeito, né? Então, às vezes, a gente quebra a perna,
né? Caiu, quebrou a perna, ou jogando futebol, ou fazendo alguma coisa, quebrou a perna. A gente diz que coisa horrível, eu quebrei a perna. Pensa pelo lado positivo. Isso é um karma que surgiu, claro que é um efeito de um mau karma, né? Porque você, afinal de contas, sentiu dor e quebrou a perna, mas isso pode ter sido um efeito diminuído. Tá? Você poderia ter amputado a perna ter gangrenado e você ter que amputar a perna. E, na verdade, você só quebrou a perna. Só quebrou. Porque o efeito do seu bom karma praticado minimizou o efeito do mau karma, que teria como consequência você ter que perder a perna. Então, essas manifestações kármicas refletem coisas boas e coisas ruins que acontecem na vida da gente. Parcial Mazieiro. Boa tarde, venerável. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana para você e os ouvintes. Muito obrigado, para você também. Gustavo Pavanello. Boa tarde, venerável. Como lidar com as pessoas difíceis de não podemos nos afastar delas no trabalho, por exemplo? Com paciência e compaixão, né? Essas pessoas que para nós às vezes são difíceis, elas têm pessoas que gostam dela, né? Tem pessoas que gostam dessa pessoa que para nós é tão difícil. Ela em casa tem pai, tem mãe, tem irmãos, mulher, etc., marido, né? E para nós elas são difíceis. Elas são difíceis porque elas não pensam como a gente, ou elas têm inveja da gente, ou elas têm disputa profissional com a gente. São fraquezas, são inseguranças. A gente tem que pensar que para outras pessoas nós somos a pessoa difícil, né? Nós temos a tendência de achar que nós sempre somos bonzinhos e perfeitos e queridos de todos, e as outras pessoas a gente enxerga os defeitos delas e a gente acha que elas são difíceis, né? A gente tem que ter tolerância, tem que ter paciência, tem que ter entendimento de que essas pessoas têm pontos de vista próprios que não necessariamente coincidem com os nossos. Quando a gente compreende a maneira do outro ser e a gente se vê também como imperfeito, com os nossos defeitos, fica mais fácil de conviver com as pessoas. Tairine Silva, o que é o mal do ponto de vista de budismo? O que é o mal? É isso? Isso. Ok. O que é o mal no ponto de vista do budismo? O mal é tudo aquilo que não é ético, tudo aquilo que não é benéfico, tudo aquilo que não conduz à purificação mental, tudo aquilo que não leva à sabedoria, tudo aquilo que é mesquinho. Então a gente faz uma avaliação, né, muito fácil até. A gente diz assim, não precisa ser o Buda, tá, como mestre dos seguidores do budismo. A pessoa que eu tenho como mestre, ela faria isso? Ela aprovaria isso? Pode ser Jesus Cristo, pode ser Krishna, pode ser quem você seguir como mestre. Essa pessoa, quem eu tenho como mestre, aprovaria isso ou condenaria isso? Se aprovaria, está correto, está certo, né? Se não aprovaria, então é algo mal. Gustavo Pavanello, como podemos divulgar o budismo para as pessoas? Divulgar o budismo, a melhor maneira é através do exemplo, né? Puxa, fulano é tão diferente dos outros, por que será? Né? Isso desperta curiosidade nas pessoas. Ah, é porque ele é budista. Ah, que interessante, o que será budismo? Agora, também compartilhando. Compartilhar mensagens do budismo. Não é bater de porta em porta para perguntar se as pessoas querem ouvir o budismo, querem ser budistas. Isso a gente não faz. Tá? Agora, compartilhar as coisas boas. Né? Se você vê que algum amigo está com um problema, chegue e conversa. Converse com a pessoa, ofereça a sua ajuda, mostre a sua compaixão. São pequenas demonstrações de budismo, de como ser budista, que todo mundo pode levar a qualquer pessoa em qualquer momento. Felipe Passos. Boa tarde, reverendo. Como foi a morte do Buda? A morte do Buda foi aos 80 anos, né? Ele já estava bastante velho, bastante sacrificado, com bastante problemas de saúde, inclusive com muita dificuldade de andar, né? E ele pediu ao atendente pessoal dele que o levasse para o lugar mais isolado que eles conheciam. E era uma caminhada longa, enorme,
e ele já estava com problemas até de hemorragia interna. E nesse lugar, um seguidor, né, quis homenagear ele e aos outros monges que estavam com ele, com uma grande refeição. E o Buda então disse a esse seguidor que estava oferecendo o banquete, disse: esse prato aqui só eu vou comer. A tradição não sabe até hoje se era um prato de carne de porco ou se era cogumelos. De qualquer forma, duas formas de alimento que até hoje a gente sabe que causam intoxicação se não estiver muito fresco, muito bem preparado, né? E o Buda disse: só eu vou comer desse alimento. Os outros monges não vão comer desse alimento. Separe só para mim. O homem achou estranho, mas seguiu as orientações. E depois disso, então, depois de comer, ele teve uma intoxicação alimentar realmente, que já piorou o estado de saúde dele, e não muito tempo depois ele morreu. Até o momento da morte, ele orientou as pessoas em volta dele e recebeu, no local onde ele estava deitado, todas as pessoas que procuraram por ele. Okay? Parcial Maziero. Reverendo, na religião católica, por exemplo, entramos na Semana Santa, onde comemoramos algumas crendices, e a Páscoa. No budismo, existe alguma data comemorativa? Sim, existem várias datas comemorativas, né? Nós temos agora na lua cheia do mês de maio, né, a data de Vesak, que é a data máxima do budismo, na qual nós comemoramos o nascimento, iluminação e morte do Buda. Os 3 eventos aconteceram na lua cheia do 5º mês do antigo calendário, né? Então, tradicionalmente, a gente considera o 5º mês como o mês de maio e comemoramos. E tem outras datas importantes também, no primeiro pronunciamento do Buda, primeiro ensinamento que ele transmitiu, primeiro grande encontro onde o Buda estabeleceu os preceitos monásticos, né, os 227 preceitos que nós monges temos que seguir quando ele transmitiu pela primeira vez, e etc. É o pasteleiro. Bom dia, Anjan. Como é ser monge no século XXI? Como é ser monge no século XXI? Provavelmente mais difícil do que ser monge nos tempos antigos, na época do Buda e na Ásia e tal, né? Hoje em dia nós temos um grande concorrente, que é uma pedra no sapato de qualquer monge, chamado Mestre Google, né? Que joga informações tanto corretas quanto as mais absurdas e distorcidas possíveis, bota tudo num pacote só e distribui para o mundo todo essas informações. E a gente tem que desdizer, corrigir, voltar e explicar, né? Nós vivemos numa época em que as pessoas são extremamente individualistas, né? Houve agora a pergunta de como divulgar o budismo, como ensinar. As pessoas recebem as informações, elas clicam em curtir. Você não sabe se esse curtir significa que ela entendeu, que ela só olhou e para ser agradável, ela clicou em curtir, né? As pessoas não fazem doação de coisa nenhuma, e nós monges vivemos exclusivamente de doações. Então é trabalho de formiguinha, né? Trabalho que às vezes te faz pensar se você está realmente ajudando as pessoas ou se não está adiantando nada à sua vida, mas a gente leva como um processo pessoal, né? Antes de mais nada, não tenho obrigação de salvar ninguém. As pessoas que me procuram são bem-vindas para serem orientadas. Mas é um trabalho difícil, com certeza. Tairine Silva. Para onde o Buda foi depois de ter morrido? Ele não foi para lugar nenhum. O estado mental de Nibbana, né, ou Nirvana, como a palavra é mais conhecida, é um estado mental em que a pessoa simplesmente passa a ter conceito zero, por isso a mente descansa, porque a mente perde todo e qualquer conceito, todo e qualquer sinal de dualidade, e só assim a mente pode descansar. E essa energia da mente, uma vez que ela abandone o corpo e a pessoa esteja iluminada, já que ela não vai renascer, essa energia vai para onde a gente não sabe onde. Teoricamente, para lugar algum. Miguel Oliveira. O budismo aborda vidas passadas? Sim, o budismo é uma sucessão de renascimentos a se perderem no tempo. A gente não sabe como isso começou, nem faz diferença, né? A gente acredita que já existimos em todo tipo de formas diferentes. Estamos no momento com a forma humana e
também a gente não se ocupa de vidas passadas, porque vidas passadas é perda de tempo ficar pensando nela. O nome já diz, vida passada é porque passou. A gente só tem o momento presente e é dele que a gente deve se ocupar, cultivando sabedoria e purificação mental. É o pasteleiro. No dia do Buda, o que um seguidor do budismo faz nesse dia? Tem algo em especial? Sim, no dia do Buda, né, como eu falei, é na lua cheia do mês de maio, que é comemorado, todos os templos budistas fazem uma cerimônia onde é colocada uma imagem do Buda bebê, um bebê Buda, né? E as pessoas vão ao templo e no templo fazem simbolicamente o banho desse bebê, com água perfumada, com flores, perfume e chá adocicado. E aí nós monges transmitimos ensinamentos, temos recitações. É uma data muito especial e muito festiva para o budismo. Temos 1 minuto ainda para... Ok. Eu gostaria então de aproveitar esse minutinho para dizer que desejo a todos os cristãos, né, que estão comemorando a Páscoa cristã, que seja uma data especial, não de chocolate, nem de aglomerações em família, né? As duas coisas são prejudiciais, uma porque não é o sentido verdadeiro da Páscoa, comer chocolate, e outra porque é perigoso fazer aglomerações em plena pandemia. Mas que então seja uma data de reflexão, né? Vocês cristãos têm o Natal, que é uma data importante, comemorada com festas e tal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o Deus de vocês, né? E, na verdade, a Páscoa é muito mais importante que o Natal. A Páscoa celebra o que vocês consideram a ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, o objetivo da missão de Jesus Cristo é renascer para salvar a todos os seres, segundo a tradição cristã. Então, essa era o objetivo, né, de Jesus Cristo. Temos então, mais por isso... uma pergunta. Ah, mais uma pergunta? Tá, então deixa eu só concluir. Então, que seja um momento de reflexão sobre essa crença de vocês, né, sobre a grandiosidade de Jesus Cristo na vida de vocês, e aproveitem assim para terem uma feliz Páscoa de verdade. Vamos lá, mais uma pergunta. Passos. Existe uma maneira de transferir para outros nosso bom karma? Correto, reverendo? Existe algo parecido para quando pessoas fazem bem-ações para nós de compartilhar isso? Sim, é uma boa pergunta. Existe uma prática muito importante dentro do budismo. Karma produz energia da mente. E essa energia nós podemos transmitir mentalmente para todas as pessoas que necessitam, para todos os seres do universo. Há um ritualzinho bastante simples, mas muito significativo, que nós fazemos dentro do budismo, em conjunto, né, transferindo méritos. Mérito nada mais é do que a energia positiva do nosso karma, a energia do bom karma. E isso pode ser transferido para qualquer pessoa, e nós fazemos isso nos domingos, nas nossas reuniões, nossos encontros, né, de 3 às 5, online, nós fazemos também essa transferência de mérito. Ok? É isso? Muito bem, então estamos encerrando mais esse nosso encontro, sempre agradecendo as perguntas de todos vocês, a audiência de todos vocês, e tudo correndo bem, nos vemos novamente na segunda-feira no mesmo horário. Muito obrigado a todos, fiquem todos em paz e protegidos.